Agora, vamos falar sobre replicabilidade. Replicabilidade, tem várias questões aí, vários pontinhos, né? Por exemplo, solução e criatividade. Sendo o primeiro ponto, visão crítica. Dentro disso de visão crítica, os microindicadores aí colocados estão ponderar as colocações, tendo em vista... Ó, o cachorro. Tendo em vista o contexto, né? Avalia o que é viável ou não dentro da realidade dos alunos e da escola. Leve em consideração o momento mais adequado. Então, eu coloquei ali de participar ativamente de todos os ATPCAs, os ATPCGs, de todas as reuniões, sempre conversar bastante com os meus colegas, né, propondo soluções para os problemas que surgirem na escola. Enfim, então, é uma coisa que eu tento fazer sempre, né, de trazer... Não, assim, é uma coisa que até, levando em consideração do ano passado para cá, né? Uma coisa que eu pensei muito. Não adianta só reclamar, a gente tem que tentar trazer ação, né? Então, reclamar é fácil. Vamos fazer. Então, por exemplo, vamos lá, vamos organizar as coisas. Então, falar mesmo, mostrar, tentar trazer soluções, falar. Às vezes não é uma solução legal, mas se a gente não fala, né? Então, eu tenho que sempre participar bastante dos ATPCAs e ATPCGs. Até deveria participar um pouquinho mais, mas, enfim, como às vezes eu acho que eu falo demais, de vez em quando eu me policio para não falar demais, só que pode ser que se eu, né, falasse mais, eu pudesse trazer mais colaborações, não sei. É um ponto aí que eu preciso ainda trabalhar, certo? Outra questão aí dentro de visão crítica é a questão, né, de ser capaz de identificar os avanços e os pontos de melhoria. Então, assim, na escola em si, né? Então, tentar sempre buscar o que pode melhorar, né? Então, poxa, o que a gente pode fazer? Então, tinha uma época lá que tinha aquele monte de computador que não funcionava. Vamos tirar esses computadores daí. Onde a gente vai pôr? Não tem onde pôr? Não tem onde pôr. Então, a gente tiramos, eu, mais umas pessoas, vamos lá, vamos tirar, vamos pôr embaixo da mesa, abrir o espaço. Aí depois até acabaram, aleluia, né, arrumando um espaço para esse monte de lixo tecnológico que não estava mais funcionando. Sabe, de fazer mesmo as coisas. Então, não está funcionando, quebrou, vamos fazer, vamos trocar? Vamos lá. Precisa de uma garrafa térmica, porque não tem. Tá bom, vou comprar, tá? Depois vocês me pagam. Então, assim, esse tipo de coisa, né, de ficar de olho, assim, no que está acontecendo, foi uma coisa que eu coloquei no meu programa de ação e que eu tentei, ao longo desse tempo todo, realmente fazer, né? Não ficaria só no papel, né? Mas de realmente fazer. Então, vamos contribuir. Precisa fazer tal coisa? Vou fazer. Né? Precisa trocar tal coisa? Vamos trocar. Né? Precisa varrer o chão? Precisa, vamos varrer o chão. Né? Então, assim, de tentar realmente fazer. Então, isso foi um ponto, né? Um dos pontos que eu coloquei lá no começo do ano no meu programa, e eu tento o máximo possível realizar sempre quando dá. Né? Às vezes até nem sempre fazendo coisas 100% ok, mas, né, tentando sempre fazer o melhor, ok? Ainda dentro de solução e criatividade, a gente tem o foco em solução. Então, as minhas ações colocadas foram procurar focar na solução e não no problema, e não ficar apenas no discurso, mas ser proativa para resolver aquilo que for possível ser resolvido por mim, né? Que foi um pouco do que eu falei. Então, assim, tá, beleza, temos um problema, vamos resolver, né? Então, assim, eu estou tentando muito fazer isso. Né? Eu sei que às vezes a gente tem que ser, né? Por exemplo, né? Eu vou citar um exemplo prático. Por toda a questão da verba do começo, que teve aqueles problemas, tiveram aqueles problemas, que o pessoal da gestão passou as férias inteiras, enfim, na diretoria de ensino e tal, não veio verba, não tinha folha de sulfite na escola. Eu precisava fazer prova. Então, assim, tá, eu sei que né, eu não vou resolver o problema, não é esse o problema, mas vamos trazer folha de sulfite, fazer o quê? Tá certo? Não, não tá certo, né? Não é minha responsabilidade. Tecnicamente, a responsabilidade disso é do governo. Só que se eu ficar só reclamando, o que vai acontecer? Os meus alunos não vão ter como fazer a prova de um jeito prático e rápido, né? Então, assim, tem horas que a ação, ela tem que partir da gente. E é um pouco do que eu tentei fazer, né? Então, não tinha
as coisas do café, como eu falei, vamos fazer listinha, vamos fazer uma vaquinha e comprar uma garrafa térmica, né? Vou lá, vou comprar, pago, depois vocês vão me pagando. O negócio da torneira, vamos lá, vocês vão me pagando, eu compro, a gente troca, depois a gente resolve. Porque tem coisas que não tem como, né? A gente precisa agir. Eu sei que nem tudo, né? Claro, de novo, eu digo, eu sei que algumas coisas não são exatamente responsabilidade minha ou de um outro professor específico, mas a gente fazendo, a gente tenta resolver, né, naquele momento. Então, não tem sabonete, vamos trazer sabonete. Não tem tal coisa, vamos trazer, né? Então, um ajudando o outro, ainda entra, de certa forma, isso dentro de corresponsabilidade, né, também, mas eu acho que também dentro dessa questão do foco em solução, né, não ficar só no mimimi, né, no reclamar, reclamar, reclamar. Outra coisa que eu coloquei é a questão de não ter medo de expor ideias, mesmo que possam parecer complexas. Entre parênteses, tomar cuidado com as palavras para não ser ou parecer grossa, que é um pouco do que eu falei em outras premissas aí, né, em outras competências trabalhadas, porque eu falo demais. Né? Então, assim, como eu falo demais, tem horas que eu acabo sendo meio grossa. Né? Assim, quando eu vejo que muita gente não está fazendo o certo, eu fico brava, né? Até às vezes a Cris, coordenadora, ela brinca, né, comigo assim, que se fosse eu tava batendo nas pessoas já, né? Porque eu faço mesmo, eu acho um absurdo, né? E eu fico brava. Então, por exemplo, a coordenação manda lá bilhete no WhatsApp falando que botaram falta para um aluno que, né, botaram presença, quer dizer, para um aluno que não veio. E o aluno faz um mês que não vem e o professor está botando presença para ele. Eu fico louca da vida, porque eu falo, como assim? Né? E aí a coitada da coordenadora cobra e as pessoas não se tocam que fizeram errado. Né? E o erro fica lá, e aí a pessoa não faz, eu fico louca. Então eu tenho que me policiar para não brigar com as pessoas, porque eu brigo, né? Então eu preciso me policiar. Né? Eu sei que é fazer o óbvio, né? É fazer o trabalho, né? Não estou dizendo, não estou cobrando que ninguém faça essas mil, só o básico, mas eu confesso que eu tenho problemas, né? Então, se a pessoa não faz ali o básico, eu já fico nervosa, falo, meu Deus, né? Como que a pessoa não fez isso? Então, eu também, né, tenho que ser mais zen, porque eu vivo em coletivo, e então, por isso que eu coloquei isso no meu programa, né, de ação, porque eu preciso tomar cuidado para tentar. Não sei se conseguir totalmente, isso precisa ser perguntado para os meus colegas, se eu conseguir ser menos grossa, né, menos assim brava, mas eu tento, né, eu estou tentando. É que realmente eu fico nervosa. Mas enfim, né, e às vezes também com questões de, enfim, olha lá, já eu queria falar um monte de coisa. Outro ponto é criatividade. Criatividade é uma questão que eu gosto demais. E, e assim, uma coisa que eu coloquei aqui é procurar aulas, criar aulas interessantes com o uso de poucos recursos e criar aulas diferentes que chamem a atenção dos alunos. A partir do momento que eu comecei a dar aula de matemática, mais esse ano, né? Porque o ano passado foi um boom, assim, né? Precisaram de mim e aí eu entrei. Mas a partir desse ano eu coloquei na minha cabeça o seguinte: muita gente tem muito problema com matemática, muito mesmo. Né? Até recentemente saiu uma reportagem no Estadão sobre isso, né? Por que os brasileiros odeiam tanto matemática? É uma reportagem bem legal, inclusive. E aí, o que acontece? Estudando, lendo sobre matemática, sobre história da educação matemática, e conversando com professores de matemática, conversando com alunos, conversando com pessoas, geral, eu percebi, eu sei que é meio reinventar a roda, mas eu percebi que o problema da matemática não é a matemática. O problema da matemática são os professores de matemática. Principalmente porque muita gente que vai para a faculdade de matemática são pessoas muito inteligentes. Olha lá, louca, né? Falando que eu sou muito inteligente. Não é isso, mas são pessoas mais nerds, né? Pessoas assim muito estudiosas e que muitas vezes não são bons professores. Eles sabem muito de matemática, né? Eles sabem muito daquilo, mas eles não sabem se comunicar.
direito sobre aquilo. Então, eu coloquei assim na minha cabeça como uma meta, como um objetivo de vida e profissional, de tentar criar aulas mais atrativas. Então, eu não quero ser aquela professora tradicional de matemática que os alunos odeiam, né? Porque tem essa questão também, né? O professor, a professora de matemática, geralmente é o mais detestado da escola, né? E até eu me lembro que quando eu falei para os alunos, né, que eu estava fazendo faculdade de matemática, isso ainda, o outro ano, quando eu ainda era professora de arte deles, eles, professora, você é louca, você dá aula de arte, é tão legal, você vai dar aula de matemática, você vai ser de amada ou odiada, né? E eu ria, porque eu falava para eles, né, eu sou masoquista, e eles davam risada disso. Só que assim, o que que eu tento fazer então? Usar esse lado meu da criatividade, né, do teatro, da arte, e da comunicação, que eu sou falante, eu sou comunicativa, né? Assim, então eu tento usar esse meu lado diferente para chamar a atenção deles, né? Para trazer um pouco mais do lúdico, para trazer um pouco mais da vibe animada, né? Dessa energia legal, para que eles entendam, aprendam matemática. Assim, eu não sei se, né, o ano não acabou ainda, a gente está no terceiro bimestre, né, começando o quarto, mas assim, eu creio que alguma coisa eu fiz ali de diferença, né? Ainda tem coisa para melhorar, claro, mas eu acho que nesse ponto eu tentei muito isso, sabe? De usar ideias, estratégias para chamar a atenção da molecada. Então, desde o do tom da voz, de falar diferente, de trazer umas piadas bobas às vezes, de trazer musiquinha, né? De fazer coisas diferentes para ver se chama a atenção da molecada. Né? Então, e quando eu coloco ali de poucos recursos, é assim, às vezes eu estou me incluindo, a gente quer uma aula show, né? Cheia de parafernálias e tecnologia e nananã. E muitas vezes o que o aluno precisa é só do professor e ele, né? Não precisa de mais nada. Né? Então, assim, esse pouco eu quis trazer para a sala de aula. Então, assim, eu não preciso de muito. Mesmo porque, por exemplo, né? Vamos ser honestos. Por exemplo, se eu for muito dependente da tecnologia, de slide, por exemplo, e tal, da internet, às vezes eu fico na mão, porque às vezes não funciona, às vezes até ligar, e aí cai a rede, a internet não funciona, a TV não liga, enfim, nisso se perde muito tempo. E nisso você perde o aluno. Né? Então, o que que eu tentei ao máximo fazer? Usar pontualmente, sim, tecnologia, o celular, né? Assim, fazer um jogo com tecnologia, fazer uma coisa diferente, mas o arroz e feijão, né? Ser só eu e eles e a lousa, sabe? Um pedaço de papel me basta. Então, assim, para quê? Para tentar fazer com que as aulas sejam um pouco mais dinâmicas e divertidas até, sabe? Mais leves, light, para que eles aprendam. Né? Muitas vezes ele nem percebeu, pum, ele aprendeu, olha que legal. Então, é um pouco do que eu tento passar. Então, para mim, esse ponto também de criatividade dentro do meu programa de ação, eu levo muito a sério. Né? Então, de testar mesmo, né? De fazer coisas diferentes e testar. Funciona sempre? Não, não funciona sempre, mas é isso, né? Testando, é aprendendo, é vivenciando um dia atrás do outro, para quem sabe a gente consegue, né? Então, fazer com que a molecada goste de matemática, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui é de ter uma visão otimista das situações e ser criativa, propondo ações que realmente possam ajudar. É uma coisa que é um desafio muito grande para mim, pessoalmente, porque eu confesso que eu sou bastante pessimista. Então, eu coloquei no meu plano de ação essa ideia de tentar ser otimista, de ver o copo meio cheio, né, não meio vazio, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, de tentar sempre ver assim. Né? É claro que tem horas que é difícil, eu confesso, e eu não sei o quanto que eu consegui realmente cumprir essa premissa, né? De levar, né, essa ação proposta, de tentar ter sempre uma visão mais otimista das coisas e usar a criatividade para resolver os problemas. Tem hora que cansa, tem hora que é difícil, não vou negar, mas eu tento. Né? Eu não vou ali dizer que eu sempre consigo, mas
eu digo que eu estou ali no meio do caminho, né? Mas é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar por muitos e muitos anos para realmente conseguir melhorar, ok? E é isso, em relação a essas questões da replicabilidade. Dentro disso, da replicabilidade também, né, a gente tem um outro aspecto, né, uma outra premissa que antes era na solução e criatividade, que é a difusão mesmo, né, a replicabilidade de verdade, né, das ações. Então, um dos pontos é o registro de boas práticas. E isso eu coloquei, né? Por exemplo, tirar foto das atividades realizadas com os meus estudantes, mas também dos meus colegas, para ajudá-los. É uma coisa que eu tentei bastante, né? Assim, ao longo dos meus dias todos aí da escola. Então, eu, por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês, por exemplo, algumas fotos que eu tenho de colegas professores, eu não tenho todas aqui comigo agora, mas de compartilhar, né? Por exemplo, isso aqui, que são fotos que eu gosto de fazer, porque eu acho assim, uma coisa que eu vi levando do ano passado, e até de mim mesmo. Às vezes o professor faz uma coisa super legal e ninguém registra, né? Quantas aulas a gente não dá que são super boas e a gente não registra? E eu sei que para a questão das evidências, seria obviamente o ideal que tudo fosse bonitinho, né? Registrado. Porém, o registro mesmo é difícil, né? Eu posso contar, eu posso pedir para um aluno contar, eu posso pedir para a coordenação contar o que viu, algum colega professor contar, mas às vezes faz falta isso, esses pequenos detalhes. Então, eu acho que é importante, né? Assim, mostrar também, registrar não só as minhas boas práticas, mas a de outros professores, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma foto da Cidinha fazendo painel, né? Eu acho que é importante comentar isso, quanto que ela faz sempre os painéis de datas e de tudo quanto é coisa, sempre se preocupando muito com essa parte estética dos painéis, de não esquecer datas, não esquecer aniversário de ninguém, né? Eu acho que é legal a gente registrar, né? Então, tem muita gente que tem muitas boas práticas, né? Ou registrar, que nem, por exemplo, isso aqui foi um colega que fez estágio comigo, então também, né? Vamos lá, vamos registrar. Ele pediu para dar aula um dia, fazer uma atividade com uma sala. Que bom, vamos fazer, vamos lá. Então, assim, é importante, né? Tentar mostrar isso, que as boas práticas elas acontecem. Só que muitas vezes a gente não vê, né? A gente não está lá para ver. Então, quando eu vejo, eu falo, putz, eu vou tirar uma foto, né? Então, eu acho que é importante. Olha lá a Cidinha de novo com a molecada na biblioteca, na sala de leitura. Então, assim, eu acho que é importante, sim, tentar registrar os meus colegas também, né? Assim como, de vez em quando, eu recebo uma foto também, uma coisa ou outra de outros professores, né? Aqui, por exemplo, um registro que eu fiz da professora Silvia ajudando a aluna Eloá, que é uma aluna especial, que tem também bastante dificuldade. Eles estavam aí fazendo a prova paulista, acho que do segundo bimestre. Então, assim, poxa, né? Vamos ajudar, vamos estar ali, vamos, né, mostrar tão legal o trabalho dos outros. Então, para mim, esse registro de boas práticas é um pouco isso, né? Registrar aqui, por exemplo, professor de apoio do Enzo aqui, a Ellen, agora ele não está mais com a Ellen, ele está com outra professora, porque a Ellen teve bebê, ele está com a professora Nelci, né? Ou, por exemplo, né, registrar nossas práticas dos nossos ATPCAs ou dos ATPCG, sempre que possível, porque eu acho que é bacana isso, né? Nós estamos aí, nós estamos trabalhando, está todo mundo trabalhando, a gente está junto com os alunos fazendo pedagogia da presença, bora, né, tirar foto aí para mostrar, né, participando de tudo quanto é momento, estando junto com os alunos, porque eu acho que isso é importante, né, essa participação nossa e o tentar, porque a gente, professor, a gente sabe muito quem está ali, está todo mundo ali junto trabalhando, né, lógico que tem uns que levam mais a sério, outros levam menos a sério, mas é aquilo, quem trabalha, está trabalhando, né, eu sei que às vezes até é meio estranho a gente, e falo até abertamente, talvez perderei pontos por isso, mas eu vou falar, é estranho a gente ter que evidenciar, né? A gente trabalha, a gente está ali na frente de todo mundo, né? Como que eu posso provar
que eu fiz? Fazendo, né? Então, deixando a minha marca com os meus alunos, com os meus colegas. Eu sei o quanto os meus alunos falam, se qualquer aluno meu que for perguntado, ele vai falar tudo isso que eu falei, né? O quanto eu faço, o que eu faço, o que eu não faço, né? Os pontos positivos e negativos que eu falei, porque eu sei, eu converso com eles, né? Então, não é uma evidência, né? Falar, fazer assim, não é uma maneira, como que eu posso dizer, né? Só de falar. Não, é prática diária, é vida diária. Tá ali o tempo todo trabalhando. Então, né? Um junto com o outro, um olhando o outro, um mostrando o outro. Então, eu acho que isso é super importante também, né? Esses 1 milhão de fotos aqui de festa junina, né? Assim, de mostrar todo mundo participando. Então, vamos lá, né? Vamos fazer cartaz, vamos fazer painel, vamos montar, porque eu acho que isso é bacana. Né? Às vezes eu tiro foto, as pessoas nem sabem que eu tirei foto, mas daí depois eu compartilho, eu mando no WhatsApp, porque eu acho que é legal, né? Eu acho que é importante a gente fazer, né? A gente sim registrar essas boas práticas e compartilhá-las, tanto em conversas, nos cursos que a gente faz, quanto até mesmo, por exemplo, nas mídias sociais, né? Então, assim, eu particularmente gosto de registrar com fotos, eu gosto de registrar com as imagens, eu gosto muito de conversar com os meus colegas, professores, sobre essas coisas, né? Aí eu comentei, né? Agora a nova professora que está com o Enzo, a Nilce, a gaúcha, ela não é gaúcha, ela é catarinense, mas os alunos chamam ela de gaúcha, que é uma ótima professora. Aqui também, por exemplo, né, a professora Tainá, que está com o Enzo também, de vez em quando, uma professora incrível. Gente, eu admiro demais essas professoras de apoio. É uma pena que nem todos os alunos que precisam têm professor de apoio, mas eu acho que isso é algo show. Ou aí, né, por exemplo, compartilhando com vocês o trabalho da Claudinha, que é uma fofa. A Cláudia ela é incrível. Ela é uma professora incrível e eu acho legal falar. Ela está comigo agora no projeto de eletiva. Ela é sensacional, assim, uma artista maravilhosa. Ela tem me ajudado muito com a parte de produção. Aí eu tirei foto sem ela perceber. Depois eu passei para ela. Mas eu acho que é legal a gente mostrar, né, o trabalho dessas pessoas, o trabalho dos colegas e não só o meu, né? Então, para mim isso é muito importante, né? Então, sei lá, aqui, por exemplo, a professora Marcélia estava com os alunos fazendo uma atividade com tecidos e tal. Eu achei tão bonita, ela estava com uma cara tão feliz, assim, ai, vou tirar foto. Né? Então, assim, eu acho que é importante que a gente faça isso, né? Que a gente registre as nossas práticas boas e a gente compartilhe. Então, tanto registrar nos outros, né? Eu tentei fazer ao máximo, como eu coloquei ali, né, fazer os registros dos meus colegas e também das minhas. Sempre que possível eu anotar, então eu costumo ter uma agenda que eu anoto as coisas que aconteceram. Essas boas práticas, elas precisam ser mostradas, né? Então, por exemplo, a questão né, de registrar, mas também a difusão, né? A difusão que é compartilhar o que eu fiz ali com os outros professores, com os outros profissionais, então, né, compartilhar seja nas conversas formais, né, ou informais, nos ATPCAs, ATPCGs, ou na hora do café e na hora do almoço, né, nas nossas terapias coletivas, como a gente faz, a gente fala, mas é importante, sim, porque aí a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Então, sempre compartilhar pelas fotos, pelo WhatsApp, pôr no Drive, sempre, né? Uma coisa que eu acho que é legal, que eu coloquei ali, né? Me esforçar para que as práticas sejam conhecidas pela comunidade escolar. E isso eu acho muito legal, né? Por exemplo, eu fiz um projeto de eletiva, muito bacana, modéstia à parte, e eu queria muito que os meus colegas todos acompanhassem, né? Então, assim, poxa, o que que eu fiz de legal, né? O que que tem de legal dentro do meu projeto de eletiva? Vamos compartilhar, porque nem todo professor conhece, né? Nem todo professor sabe o que está acontecendo ali toda semana com os meninos, então, tem que compartilhar,
né? Assim, por exemplo, e é um projeto, desculpa aí, assim, modéstia à parte, é um baita projeto legal, né? É um projeto que eu tenho trabalhado com a molecada lá na verdade, desde o ano passado de teatro, mas esse ano a gente trouxe teatro musical, né? Diferente, a gente está num processo bem intenso. Eu tenho descoberto aí talentos maravilhosos, atores sensacionais, então isso é muito joia, né? Então a gente tem que compartilhar, compartilhar os insights, compartilhar as cenas, compartilhar os sucessos, compartilhar as derrotas também, né? Os problemas, porque é muito importante, né? Então eu acho que é bacana, a gente tem sim que compartilhar, né? Trazer para os meus colegas para eles saberem o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo dentro das minhas aulas, né? O que está acontecendo nas minhas aulas de matemática, nas eletivas, né? O que eu estou fazendo de legal com essa molecada, né? Isso é muito bacana. E também a ideia de difundir tudo isso nas mídias sociais, né? Multiplicar isso para frente. Eu até queria falar aqui abertamente que, por exemplo, eu resolvi criar, uma coisa que eu queria até compartilhar, por exemplo, a professora Fernanda, que é a minha coordenadora, a Fernanda, ela criou um Instagram só para divulgar as práticas dela como professora. Aí eu confesso que eu fiquei com invejinha, invejinha boa, e eu criei um para mim também, né? Então, assim, a ideia de ter uma mídia, um Instagram, no caso, que é uma mídia que tem aí bastante alcance, né, assim, e de trazer as minhas práticas. Aí eu acabei criando um Instagram também, eu coloquei no meu programa, né, um link, assim, para o meu Instagram, de professora, que chama Professora Tassi, né, até voltando aqui, em que eu coloco mesmo práticas aí do meu dia a dia, da escola, reuniões, apresentações, um pouco dos meus alunos e tudo mais, coisas que acontecem, ó, aquela foto da Claudinha, né? Então, assim, coisas que acontecem na escola, coisas que acontecem, né, com os meus alunos, comigo, dicas e tudo mais. Então, eu acho que foi uma maneira legal. Além disso, é claro, sempre compartilhando com todo mundo, né? Porque professor conhece professor, né? Então, contando, comentando. Então, poxa, eu conheço professor que trabalha em tal escola. E aí, o que está rolando nessa escola? Como é que está a P aí? E aí a gente vai trocando ideias, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja, né, como eu disse, pelo meu Instagram pessoal, agora não faço mais isso, mas pelo Instagram da professora Tassi. Então, acho que assim, a gente tem sempre que lembrar que é isso, né? Não é só fazer, é divulgar, não no sentido de, eu quero me mostrar, não é isso, mas no sentido de compartilhamento mesmo, né? Então, é isso. O meu programa de ação, ele é relativamente simples. Eu tentei, na verdade, colocar práticas possíveis, né? Nada assim muito complicado. Assim, eu creio que eu consegui realizar a maior parte das coisas que eu propus, mesmo porque eu não propus nada muito grandioso. E eu estou gravando aqui, o sol está na minha testa, no meu olho agora. Né, não sei assim o quanto, né, dos pontos aí, mas eu diria que quase sempre eu consegui cumprir todos os pontos que eu coloquei no meu plano. Né? Sempre seria demais, porque, como eu disse, teve algumas coisinhas que eu realmente deixei a desejar, mas eu acho que fui bem, certo? E espero que no ano que vem eu consiga fazer coisas melhores ainda. Alguns pontos eu vou ter que manter, né? Mas é isso, beleza? Tchau, tchau.